Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa sexta-feira, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 14 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Amados e amadas de Deus, Jesus está na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus vai comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Aí está Jesus. Jesus está na casa de um dos chefes dos fariseus. E o Evangelho diz, e eles o observavam. Amados e amadas de Deus, imaginem a cena. Jesus está comendo na casa desse chefe dos fariseus e era observado. E diz o texto do Evangelho, diante de Jesus havia um hidrópico. Havia um homem que estava doente, havia um hidrópico. E diz o Evangelho, tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. Agora, se percebermos bem, o leque se abre. Jesus não tem diante de si mais só fariseus. Jesus está na casa desse chefe dos fariseus. Jesus tem diante de si fariseus, mas tem diante de si também mestres da lei. Gente que interpretava a lei de Moisés. Gente que era perita na interpretação da lei de Moisés. Tem diante de si mestres da lei, tem diante de si fariseus. E Jesus coloca a provocação. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Amados e amadas de Deus, Jesus pergunta pela a lei de Moisés. A lei de Moisés permite curar em dia de sábado ou não? Quer dizer, é permitido ou não curar este homem, este hidrópico? É permitido ou não curá-lo em dia de sábado? No fundo é isso que Jesus está perguntando. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Diz o texto do Evangelho, mas eles ficaram em silêncio. Fazem silêncio. Não respondem à palavra de Jesus, não respondem à provocação de Jesus. E o que faz Jesus? Tomou o homem pela mão, curou e despediu. Amados e amadas de Deus, Jesus não responde aqui teoricamente, Jesus responde praticamente, responde curando o homem, tomando o homem pela mão, curou e despediu. Jesus o cura. Jesus, se percebermos bem, Jesus realiza tantos gestos de curas em dia de sábado, porque Jesus, ele tem uma interpretação liberante da lei. A lei, ela não pode escravizar. A norma não é para escravizar. A norma, ela quer dar um sentido novo. A norma sobre o sábado, ela quer que se celebre bem o sábado, ela quer que se santifique o sábado, mas não é para escravizar. A norma, ela não é para tornar o ser humano escravo. O ser humano, ele se torna escravo da própria norma quando ele não percebe o sentido da lei, quando ele não percebe o sentido dos preceitos da lei. E Jesus continua, e depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? Amados e amadas de Deus, é claro que tirar um filho ou um boi que caiu num poço é trabalhar também. Mas é o trabalho o quê? O trabalho para salvar a pessoa, para salvar aqui o filho ou salvar o boi, salvar aquele animal, o filho ou aquele animal que caiu no poço.
mas que precisa ser salvo, e de Jesus não o tira logo, mesmo em dia de sábado. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra aqui qual é o verdadeiro sentido do sábado. O ser humano está acima do sábado. Salvar a vida está acima do sábado. Salvar aqui, mesmo que seja um animal, está acima do sábado. E Jesus conclui, e o Evangelho se conclui, e eles não foram capazes de responder a isso. Amados e amadas de Deus, é o sentido do sábado. Jesus cura este hidrópico em dia de sábado, Jesus liberta este homem em dia de sábado, Jesus restitui a vida e a vida com dignidade em dia de sábado, porque Ele é Senhor do sábado, porque o ser humano está acima do sábado, porque o sábado foi feito para a libertação, não para a escravidão. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.